Bem, vamos dando início à gestão de planos de carreira. O que a gente viu o percurso até agora? O que nós vimos? Nós traçamos o plano de carreira, traçamos o foco, traçamos o objetivo, vimos que existem diversos recursos, diversos modos diferentes de você ter ascensão de carreira. Estabelecemos os nossos planos de carreira e hoje a gente vai ver gestão por competência. Além da gente conseguir ter acesso a um cargo de uma forma diferenciada, existe também a possibilidade de você adquirir um plano de carreira, uma evolução na sua carreira por competências. O que significa por competências? Quando a gente fala de competência, a gente está falando de conhecimentos e habilidades. Então, existe uma outra forma também de você ter ascensão na sua carreira, através da sua competência. É o que nós vamos estar vendo hoje. Buscando ascensão na carreira através de competência. Quando a gente fala de competência, a tela está visível para vocês? Gente, está tudo certinho a tela? Sim. Tá. Quando a gente fala de competências, a gente vai estar falando também de recrutamento e seleção. Que recrutamento eu vou utilizar? Se o recrutamento é externo ou interno? Se for interno, eu vou aproveitar o que eu tenho dentro da minha organização e como eu vou usar esse funcionário olhando nas competências dela. Eu vou utilizar da avaliação do desempenho, como que esse funcionário, como esse colaborador tem desenvolvido as suas atividades, as suas tarefas. Vou buscar uma forma de uma remuneração mais adequada. A partir daí, eu vou estabelecer um plano de carreira, aonde ele está, aonde ele quer chegar. Vou estabelecer um treinamento para esse novo colaborador. A partir daí, ele está apto, fazendo esse ciclo todo, esse caminho, ele tem competências, eu posso gerenciar pelas competências. Então, quando a gente fala de gestão por competência, ela envolve N fatores, envolve recrutamento, avaliação, plano de carreira e os cursos de treinamento e desenvolvimento da pessoa. O conceito de competência. Competência é um agrupamento de conhecimentos, são conhecimentos, habilidades e atitudes que faz parte da atividade de uma pessoa, que pode ser mediado segundo os padrões estabelecidos e pode ser melhorado através do treinamento e desenvolvimento. Então, você tem conhecimento. Competência é o que você sabe fazer melhor ainda. Você consegue fazer melhor ainda. Por isso que a gente fala em competências. Eita, travou? Tá. Quando a gente fala de competência, a gente vai estar a falar de 3 itens importantes. É saber, ter e ser. Quando a gente fala de saber, está ligado ao que conhecimento você tem. Que conhecimento, que experiências você adquiriu. Quando a gente fala de ter, está se referindo às habilidades. Que habilidades você consegue colocar em prática? Que habilidades você tem? E ser é o que você é, que atitudes, que comportamento colocam você em evidência? O que você tem de diferencial dos outros? Quando a gente fala de gestão por competência, a gente está falando de habilidades, de experiência, tudo requerido numa realização técnica. Exemplo, não adianta só eu me formar em engenharia, eu tenho que ter uma habilidade diferente. Qual é a habilidade diferente que eu tenho que ter? Uma habilidade potencial em conhecimento em cálculo, uma habilidade potencial em conhecimento em matemática financeira, uma experiência em evidência em construção civil. Isso faz um diferencial. Isso faz um diferencial no seu plano de carreira, na sua ascensão dentro de uma organização. Então, isso significa, quando a gente fala de conhecimentos, competências e habilidades, é o que você tem de diferencial de uma outra pessoa. O que você tem a mais, você pode agregar
no seu currículo, na sua vida. E a gente vai ver as dimensões da competência. Estão interligadas os conhecimentos que diz respeito à informação, saber o que e por que fazer. O que eu sei? O que eu sei fazer de melhor? As atitudes. Está relacionada ao interesse, ao querer fazer. Quais são as minhas atitudes? E as habilidades, são as técnicas. O que eu tenho de conhecimento de como saber fazer? E isso tudo está relacionado às competências. Então, eu tenho que ter conhecimento para saber fazer. Eu sou engenheiro, então eu tenho que ter conhecimento para saber o que fazer. Atitudes. Que atitudes? O que eu vou ter que ver? Os desafios que virão pela frente, como eu vou resolver? A competência. Saber fazer. Eu estou em frente a uma construção, eu tenho que saber o que fazer e como fazer. Isso tudo diz respeito aqui no centro à minha competência. A competência, que isso tudo soma-se à dimensão de competência. Toda pessoa que busca um crescimento profissional, ela tem que ter essa dimensão dessa competência, ela tem que saber o que fazer, querer fazer e saber como fazer. Isso que está atrelado à competência. Bem, a gente falou muitas aulas passadas do mapa das competências. Gestão por competências, ela vai envolver o mapa das competências, que é o que eu sei fazer. As competências que a organização coloca lá para aquele cargo. As competências da pessoa. O que eu sei fazer? E nesse meio nós temos a avaliação das competências. Olha só, isso é uma estratégia de negócio. Eu tenho o mapa das minhas competências, eu ter claro o que eu preciso para esse cargo, gestor de RH, os mapas das competências. Eu preciso disso, dessas competências, a competência da organização e a competência pessoal. Eu, pessoa, estou como profissional de RH, estou dentro dessas competências, aí eu vou ter o meu feedback. Vou poder avaliar essas competências que vão retornar aqui. Quando a gente fala de competência das pessoas, está ligada à função, ao cargo. E tudo isso, quem vai estar vendo tudo isso é o pessoal do recrutamento e seleção, que está lá na base, seja recrutamento e seleção via externa ou de forma interna. Eu vou ter que estar avaliando todos esses mapas de competências, tá? Através disso, eu posso selecionar a pessoa adequada para o cargo. Com isso, eu consigo criar um plano de desenvolvimento e, percebendo as fragilidades que a equipe tem, um programa de treinamento. Como que é um programa de treinamento? Eu preciso melhorar em liderança, então eu vou propor um curso de liderança. Eu preciso melhorar a minha equipe em vendas, eu vou propor um programa de trabalho, de treinamento de vendas. Com isso, eu estou formando competências nas pessoas. Aí as pessoas conseguem trabalhar e conseguem ter um salário adequado. Isso chama-se tudo isso de banco de talentos, tá? Se esse recrutamento for interno ou externo, não importando, eu vou ter o feedback para esses cargos aqui, para essa competência da pessoa. Esse feedback é muito importante em tudo que a gente faz, o feedback ele entra no cenário e tem uma importância muito grande. Porque será que essa pessoa ela está apta a ter essa competência? Será que essa pessoa tem essa competência para dar continuidade àquele cargo? E com isso, a gente consegue a recolocação. Eu posso tirar ela de um cargo, por exemplo, de colaborador nível 1, passar para um nível melhor, onde o salário será melhor. Olha, com isso, a gente também tem a carreira, a gente consegue estabelecer um plano de carreira, a gente cria um plano de carreira para essa pessoa. O que é gestão por competências? Quando a gente fala de gestão por competência, o que é gestão por competência? Gestão por competência é quando a gente consegue enxergar as competências da pessoa, do colaborador. As competências são super valiosas, as competências
são inseridas dentro da organização e de forma que essa competência busca desenvolver objetivos fundamentais para atender o que a organização, a cultura da organização demanda. Então, são o que o profissional tem, são competências que o profissional tem alinhado com a cultura organizacional. A gente vai falar um pouco de uma metodologia START. Essa metodologia ela foi criada por Herbert Keller. Ele utilizou a metodologia START quando ele falou da avaliação em vendas. E ele usa nessa metodologia START uma metáfora da árvore para indicar 3 indicadores de uma competência. Ele usa da técnica da entrevista. Essa entrevista é uma entrevista comportamental. Então, é diferente da entrevista que a gente tem feito, né, quando a gente faz um processo seletivo. Essa entrevista comportamental, ela realiza uma análise de dados, onde ela vai olhar o currículo, ela vai olhar a habilidade e competência da pessoa, tá? E de forma que, se a pessoa tem a competência, consegue, através de situações diferenciadas, elaborar o seu raciocínio, responder de uma forma correta e sair das situações. Isso é entrevista comportamental, a gente chama de entrevista comportamental, que é baseada na metodologia de START. Por que START? Bem, primeiro porque ela vai usar o S, o T, o A e o R. O S de situação, o T ai, meu Deus, o T é de tarefas, o A é de ação e o R é de resultados. Ela está em inglês porque a metodologia é a terminologia em inglês, é START. Como que a gente prega isso? Bom, situação. É a primeira parte de uma entrevista. É uma entrevista comportamental, onde eu vou medir competências e habilidades que uma pessoa tem. Eu estou propondo um cargo diferenciado para que ela possa, de um simples gerente, passar para um gestor. E vou fazer uma metodologia, vou utilizar da metodologia START. A primeira pergunta que eu posso possibilitar nessa metodologia START é uma situação no qual ela tem um desafio. Nessa situação, ela se esbarrou com um desafio. E esse desafio é a primeira resposta importante que ela vai ter que abordar nesse questionamento. E é muito importante para que, nessa situação, o colaborador, que no caso está buscando uma carreira, ele fique atento como ele vai responder e que situação ele vai levar em conta nesse momento. A segunda é a tarefa. A tarefa é quando ele vai descrever com clareza como ele fez, como ele conseguiu responder a questão anterior. A tarefa diz respeito a que habilidades, quem é responsável, como foi feito, como ele chegou àquela situação anterior, quem foi responsável e como. Ação. Ação é hora de dizer quem fez, como resolveu o desafio, que atitudes tomou, como você abordou o problema, quais desafios teve de superar. É muito importante, nesse momento, focar na contribuição e não no seu time ou no gestor. O que você, que está buscando um cargo, que competências você utilizou, que atitudes, que habilidades você utilizou para essa ação, para definir a ação. O último é o R, é o resultados. O resultados é o impacto. Resultados sempre em números, atingir 100% das metas, atingir 80% das metas. É muito importante, nesse momento, o entrevistador colocar os resultados. E quando a gente fala em resultados, a gente está falando em números. Que números ele tem real para apontar? Então, vamos voltar. Olha só como está tudo interligado. A metodologia está a gestão de competências. A gestão de competências de como? Está bem aqui, olha só. Aqui, ó. A gestão de competências. O saber fazer, saber o que e por que fazer. A metodologia está. O que eu sei fazer? O que eu sei fazer de melhor?
Como eu sei fazer de uma determinada situação A? Que atitudes eu tomei? As tarefas, a ação. E as habilidades, como eu fui resolver? Como eu fui desenvolver? Isso está relacionado aos resultados. Por isso que é gestão por dimensão por competências. E a melhor forma de utilizar é medindo a gestão por competências através da metodologia START, que é utilizada da situação, tarefas, ação e resultados. Então, por exemplo, vamos supor que vocês tenham uma situação em que vocês têm que descrever uma situação. A pergunta é como você fez para trabalhar dentro dos recursos humanos, que estratégia você utilizou para desenvolver o melhor atendimento para atingir o seu foco. Aí você vai responder a situação. O que é que você utilizou? Utilizei de conversas, bate-papo com os meus colaboradores, fui gerenciando cada um. Você vai para tarefas. Como que é a tarefa? O que você fez? Qual a sua responsabilidade? A minha responsabilidade foi gerenciar, observar, atuar enquanto gerente daquela equipe está apontando os resultados. Que ação você fez? Aqui você vai ter que descrever passo a passo, um treinamento, videoconferência, o que eu utilizei, as ferramentas que eu utilizei. E o resultado? Com isso, houve uma melhora do grupo, o grupo atingiu 100%, conseguiu bater as vendas, as metas. Então, aí eu estou demonstrando, se eu estou buscando um cargo de liderança, eu estou demonstrando que eu tenho competências e habilidades para um cargo. Eu estou demonstrando que, frente a uma entrevista, onde eu estou me expondo no start, eu consigo, numa situação, numa tarefa e uma ação, e o resultado, eu consigo atingir o esperado. Mas não vai? Tem hora que trava. Exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa, eu era estagiário na empresa X. A empresa passava por dificuldades e precisava alcançar a meta de vendas, a qual não era batida havia 7 meses. A minha atribuição era cuidar da análise dos dados do varejo. Essa é a situação. Foi perguntado para ele, conte como você, que você utilizou, que recursos, conte, na verdade, sobre uma situação em que você teve que ser estratégico para atingir o seu objetivo. Ele contou que ele era estagiário e nessa empresa passava por dificuldades e tinha que bater metas. Qual era a tarefa? O S, o T. A tarefa. O meu gestor me pediu para realizar uma análise separada por tipo de varejista. Essa foi a tarefa dele. A tarefa, assim, o que é que eu tenho que fazer? Qual que é a minha responsabilidade? O A é ação. Que ação ele teve que ter esse estagiário? Bom, ele colocou, além de separar por tipo de varejista, perceber que poderiam existir ganhos, separando por território, cruzando as faixas, o preço. Montei uma análise detalhada e mostrei para o meu chefe. Ele fez um mapeamento da situação, ele elaborou uma planilha onde ele separou, cruzou os dados do preço e do território, do valor agregado no espaço e no tempo. Ele fez um alinhamento. Com isso, vem o R. Que resultados ele conseguiu? Através disso, ele conseguiu melhorar, ele conseguiu implantar ações diferenciadas e as vendas subiram 20%. Lembrando que resultados é sempre buscar em números. O que é que essa ação demonstrou para mim? Que resultados eu obtive nessa ação? Um aumento de 20% das vendas. Com essa estratégia, eu consegui utilizar aumento de 20% das vendas.
que demonstra desse estagiário, né, frente à metodologia START? Demonstra o quê? Que ele está apto, ele demonstrou competência, ele mostrou habilidades, ele mostrou ser capaz de saber o fazer, saber o que fazer e saber como fazer. Isso está relacionado a competências, isso está relacionado, se eu quero um cargo, se eu busco uma ascensão por competências, eu tenho que saber o que e como fazer. Eu tenho que ter o chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. E isso pode ser medido através dessa metodologia START. De repente, você pode ser chamado pelo seu gestor frente a essa metodologia START. Ou o contrário, ou você, como está num cargo de liderança, você quer uma pessoa, você vai checar se ela sabe o que fazer. Então, você vai utilizar da metodologia START, que é a entrevista comportamental, que através dessa entrevista comportamental, você consegue alinhar se a pessoa tem competências, se ela demonstra ter competências e habilidades frente a uma situação. Olha só, é uma pergunta aberta, mas através dessa pergunta aberta, ela pode dar N respostas, e através dessa resposta, você consegue checar se ele tem conhecimentos e habilidades e atitudes. Saber o que e como fazer. Lembrando que o A é a minha, o S é a minha situação, que eu vou descrever a situação, o T é a tarefa, que tarefa que eu fiz, como eu fiz, o A é a ação, que aí eu descrevo passo a passo, e o R sempre é em números, eu vou demonstrar em números. Sempre, se eu fiz tudo isso, os meus números têm que ter aumentado. Então, eu vou conseguir demonstrar com R que os números aumentaram, atingindo 90%, 30%, 80%, sempre em porcentagem em números. E ele também vai falar, na metodologia START, da árvore das competências. É um outro recurso que é utilizado quando a gente fala de metodologia START, ou a gente usa a metodologia START, ou usa a árvore da competência. Na árvore da competência, na verdade, ele é fornecido uma árvore assim, um desenho no cartão, e nesse desenho não se coloca o que eu coloquei aqui, tá? Habilidades, conhecimento. Então, se pede para a pessoa colocar aqui na raiz o que ela tem de bom, o que ela tem no tronco e o que ela tem na copa. Se a gente olhar e analisar a árvore das competências, a gente vai olhar que a raiz está relacionada às atitudes. O tronco, que é a base de tudo, é o conhecimento. Que conhecimentos ela tem? E a copa da árvore é habilidades. Então, isso nada mais é do que um chá, conhecimento, habilidades e atitudes. Então, a árvore da competência é o funcionário que vai colocar para mim as habilidades, conhecimentos e atitudes que ele tem. Ele que vai fornecer esse chá, que depois eu vou olhar e vou fazer uma análise se ele está apto, se ele tem competências ou não. Que competências ele me deu? O que ele me respondeu diante de uma determinada situação? O que ele colocou? Sempre lembrando que a raiz é atitude. Atitude, o que é? Aí vocês podem perguntar, mas o que é atitude? São as nossas crenças, os nossos valores, o que a gente acha correto. Conhecimento, formação em RH, conhecimento em informática. Habilidades, tenho conhecimento diferencial em cálculo, facilidade com números, habilidades de lidar com as pessoas, habilidade de trabalhar em equipe. Aí eu já demonstro, nessa árvore das competências, o meu chá. Bem, essa árvore de competências, ela é super importante, ela é uma ferramenta gerencial. Ela possibilita, na verdade, que a gente trace os planos de autodesenvolvimento com base nas competências essenciais. Então, muitas vezes, vocês poderão ser surpreendidos, se vocês estão buscando ascensão de carreiras, com essa dinâmica dessa árvore da competência. Uma árvore desenhada no papel, onde vocês terão que colocar as competências de vocês.
Lembrando que vocês terão que colocar o chá. Então, essa árvore vai permitir vocês colocarem o chá de vocês, mas eu quero avaliar uma outra pessoa. Então, você pode pedir para outra pessoa fazer a árvore das competências gerenciais. E nessa árvore você vai avaliar o que ela colocou de chá, que chá que ela colocou, que atitudes, que conhecimento, que habilidades ela colocou. Muitos empresários, muitos executivos e gerentes, eles usam dessa árvore de competências para mapear, para desenhar, para observar e planejar a médio a longo prazo se esse candidato tem um perfil para um cargo que ele está buscando. Eu comecei como um colaborador simples, eu quero um cargo de gestor. Então, através dessa árvore, ela vai permitir gerenciar, acompanhar, mapear se eu estou pronto a esse cargo. Se eu estou pronto a sair daqui de um simples colaborador de recepção a atingir o cargo de liderança de gestor. Então, através dessa árvore de competência, ela permite o líder enxergar como está essa pessoa. Através dessa árvore, a gente consegue mapear que competências ela tem, que habilidades ela tem, se ela está apta ou não a um determinado cargo. E aqui foi alguns livros para vocês buscarem, se vocês acharem interessante, alguma bibliografia que vai acrescentar para vocês. Voltando, como é que ficou para vocês essa questão de árvore, de competências, habilidades do chá? Está claro para vocês? Está claro, pessoal? Alguma dúvida da árvore de competência? Não, nenhuma. Nenhuma? O Edson, você que está fazendo o processo seletivo, você não passou pela metodologia START, nem pela árvore de competência? Então, professora, devido à pandemia, o Ainda processo não. seletivo, ele foi... Congelado. Sim. Aí surgiu um outro agora, para outro setor, eu me inscrevi de novo. Certo, certo, é isso mesmo. Assim, Aí eu tô só aguardando, para ver o resultado, porque assim, no início é dois processos, a documentação para ver se está no perfil que eles estão exigindo, né? você tem conhecimentos, sim. Sim. Aí a segunda é a prova teórica, a prática, desculpa, a prova prática. Sim. E a terceira é entrevista. Sim, é a terceira entrevista. No Que outro bom. processo eu passei na prova prática. Aí eu estou esperando agora eles resolverem o que vão fazer, mas mesmo assim abri um outro processo e eu me inscrevi de novo. Certo. Como é ascensão por competência, fique atento se eles não vão utilizar a metodologia START, tá? É que às vezes a gente se vê diante de uma pergunta que eles colocam, que você fala, nossa, como eu vou responder? Sempre Ah, lembrando que a metodologia START é uma situação, uma tarefa, uma ação e resultados. Que às vezes eles jogam uma situação para ver se você tem competência, se você consegue responder adequadamente aquela situação. sim, no caso assim, eles me põem numa situação que eu tenho que dar a solução para o problema. Isso, que competência você tem? É isso mesmo, é a metodologia Sim. START. Aí se eu tibiar ou gaguejar, eles vão ver que eu não tenho competência. É, porque assim, a gestão por competência, você tem que mostrar que você tem conhecimentos, habilidades e atitude. Sim, Que você sabe fazer e que você sabe como utilizar essas ferramentas, como, o que e por que fazer. Então, sim, uma forma de checar para ver se você está apto a um cargo é através da metodologia de START. Por quê? Porque é uma entrevista comportamental. Eu consigo enxergar nessa metodologia START se você consegue sair de uma situação. Ou ela pode fazer uma questão, deixar em aberto o entrevistador. E aí, essa questão aberta vai dar N resposta para você, de situação, de tarefa, ação e resultados.
Sim, professora. E esse outro processo que eu participei agora, ele vai ser tudo online, né? Sim, O processo de preenchimento vai ser online, a entrevista online, tudo online. agora é tudo online, é tudo Inclusive, virtual. um amigo que trabalha com a gente lá, ontem ele já fez esse processo da entrevista online. Mas aí, tipo assim, se ela colocar em questão uma pergunta de uma habilidade que eu não tenha, eu vou ter que falar a verdade, né? Como que você não tem competência? Não, uma habilidade, tipo, uma, tipo assim, eu não tenho muita habilidade no Excel, eu só sei o Sim, básico. sim. E aí você tem que falar, sim. Que é que nem, Sim, por exemplo, eu falar, eu tenho habilidades com números. sim, Tenho muitas habilidades com números. Ah, beleza. Aí eles vão te colocar numa situação que você não sabe lidar com o número, com ferramentas de números. E aí? é, Mas isso que aí eu, é muito interessante você falar, eu não tenho muita habilidade com Excel. Olha só, você está apontando uma dificuldade. E o que você está fazendo para superar essa dificuldade? tô buscando conhecimento. Pronto, entendeu? Então, assim, eu não tenho muita habilidade com Excel, mas eu estou estudando, estou buscando me aperfeiçoar. Aí você apontou um problema e uma solução. Então, isso numa entrevista já é um diferencial, Ah, sim, entendi. tá? Que você não está falando, eu não sei mexer no computador. E Hum, aí vão perguntar para você, não sei mexer. Não, eu não sei utilizar essa ferramenta, mas estou buscando conhecimento, estou buscando melhorar essa minha habilidade. Quer dizer, você não sabe, mas você está mostrando ser capaz, você está buscando caminhos. Agora, se você não, falar não sei fazer, então, puxa, não está fazendo nada para sair da zona de conforto? não, mas assim, professora, tipo assim, por exemplo, eu fiz um curso de informática básica, né? Intermediário, quer dizer. Só Sim, que nos outros processos eu passei muito bem, no Word, no PowerPoint, sim. em todos. Quando chegou no Excel, minha mãe faleceu, então eu não consegui catar muita coisa. Então eu não consegui assimilar. Não conseguiu Só que aí no, acompanhar, no na verdade. processo seletivo eu posso tipo assim falar para ela assim, eu não tenho muita habilidade no Excel, mas eu tenho habilidade no PowerPoint, no Word, em Isso, outros requisitos, né? Eu posso colocar minha sim. qualidade em outros. Sim, mas se ela enfatizar, e o Excel, às vezes, de repente, é uma habilidade, uma competência que para aquele cargo exige o Excel. Aí você vai Sim. falar, não, eu não tenho, mas eu estou buscando. Ah, sim, entendi. Eu estou buscando o conhecimento, eu estou buscando aperfeiçoar, o que eu sei é muito básico, eu estou buscando adquirir mais habilidade, maior habilidade nessa ferramenta. Que aí Entendi. não está mostrando assim que você está só naquela zona de conforto. Você tem um Sim. problema, mas você tem a solução. É a mesma coisa que, de repente, numa entrevista, isso é muito legal, até serve para todos. Qual é o seu ponto fraco? Ah, eu sou ansiosa. Aí as empresas vão olhar e falar: bom, então se é ansiosa, não tem capacidade, não serve para trabalhar aqui, não é? Não, eu Hum, sou ansiosa, mas eu estou fazendo meditação, estou fazendo terapia para superar essa minha ansiedade. Eu estou mostrando um problema e estou mostrando uma solução. Tá? Então, entendi. assim, já ameniza. Se eu apontar só ansiosa, eles vão olhar e falar: nossa, mas essa pessoa tem problemas e não está fazendo nada. Então, Sim, sempre então a gente tem se que eu ser. não, se eu A não gente apresentar uma solução, fica vago, né, o negócio, fica meio que no ar, né? fica no ar, fica assim como se você não está fazendo nada. Você tem aquela dificuldade, você tem aquela incapacidade, você tem aquele ponto desafiador, você tem aquela fragilidade e você não está fazendo nada. Agora, se você tem a fragilidade e você está buscando, opa, já é uma outra coisa. Está mostrando interesse, está demonstrando ainda mais que está buscando uma forma de melhorar. Ah, eu sou muito perfeccionista, mas eu estou buscando melhorar. Então, você está sempre buscando, você está colocando.
uma fragilidade, ponto negativa, e como você está fazendo para superar. Ah, eu não sei falar inglês, e o cargo pede que você tenha conhecimento em inglês. Aí, de repente, você vai falar, ah, eu sei. Se eu falar que eu sei, eu vou me deparar numa situação que vai ser extremamente complicado. Eu sei falar e na situação eu não sei. Eu não tenho aquela competência nem habilidade. Então, é melhor falar, eu não sei, iniciei um curso, ainda estou caminhando nesse processo. Pronto, quer dizer, não sei, mas você está buscando conhecimento, é diferente. Aí, dependendo da organização, ela pode dar esse crédito. Nossa, ele é um funcionário que não tem conhecimento, mas está buscando. É sempre assim, eu aponto um negativo, mas eu busco a solução. Eu ponho um problema, busco a solução. É a mesma coisa se vocês forem conversar com o chefe de vocês. Ah, eu amanhã vou faltar. Ele vai olhar e falar, e o que eu tenho com isso? Não é verdade? Ah, eu vou faltar porque eu preciso faltar. E, ao passo que se você tiver uma outra fala, eu vou faltar, mas a Tati vai me substituir e depois eu vou trocar com ela, já mudou o panorama, porque você deu um problema e uma solução. Aí, nesse contexto, o seu chefe vai falar, opa, então tudo bem, porque você apresentou um problema e a solução. É diferente de falar só, eu vou faltar e pronto. Deu para perceber, deu para vocês perceberem que se eu apontar um problema e uma solução, ameniza um pouco do que eu apontar só um problema, eu estou focando só no problema, e a pessoa vai olhar o problema e pronto. Então, sempre o problema e a solução. A falta de habilidade e a habilidade que eu estou buscando. O conhecimento ou o não conhecimento, o que eu estou buscando para superar. O meu ponto fraco e como eu estou buscando superar esse ponto fraco. Deu para entender, gente? Beleza? Sim, sim, professora, deu sim. Tá? Então, olha, a gente volta lá para o Zap. Eu já estou indo, que eu vou salvar essa aula. E tem um vídeo que está falando da metodologia START. Preste bem atenção, é um vídeo que está em espanhol, mas se prestar bastante atenção, dá para a gente entender da metodologia START, que é a entrevista comportamental. Ok? Eu já estou indo lá, só vou fechar, encerrar aqui e a